Bom, vamos lá. Primeira pergunta que chegou aqui, ó, numa perspectiva espírita, ao depararmos com uma vida cheia de erros, em que possa trazer sofrimento e dor às outras pessoas, não seria mais bondoso lhe desistir da própria vida, abrindo mão de tudo que a vida podia proporcionar para que restringisse o sofrimento somente a ela, somente àquela pessoa e aos próximos, do que causar o sofrimento aos outros de forma imensa? Pode ir, vai, Jorge, pode começar. O Rubens, a pessoa, ela colocou uma realidade muito natural nesses processos. Nós poderíamos dizer que o primeiro passo ela já deu, reconhecer que erramos. O segundo passo seria o auto-perdão. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Erros fazem parte da nossa evolução, porque somos espíritos errantes. Se fôssemos perfeitos, com certeza nós não estaríamos aqui no planeta Terra, e com certeza estaríamos ou numa condição de instrutores ou no mundo mais avançado. Então a vida nos proporciona e Deus nos dá a liberdade ou o livre-arbítrio de agir. Eu recomendaria a esta criatura esse auto-perdão. Digo por mim, se alguém me perguntar se eu já errei na minha vida, eu vou dizer muito. Cometi diversos erros. Se esse mesmo alguém me perguntar se eu arrependo destes erros, eu diria que não. Porque quando eu errei, eu não tinha a maturidade e o conhecimento que eu possuo hoje. Então, recomendaria essa pessoa a recomeçar a vida de uma forma diferente, extraindo de todos os erros, de todas aquelas circunstâncias que nós cometemos, ou fizemos, ou achamos, como uma experiência. Pense o quanto você poderia ser útil ao trabalho de esclarecimento a quem esteja e que vai passar por esse processo que você passou. Falar com teoria é fácil. Agora, falar com propriedade da experiência vivida te dá uma segurança muito grande. O Cristo Jesus busca-nos, não é pela nossa bondade, mas pela nossa vontade de contribuir para um mundo melhor. Nenhum dos discípulos de Jesus, quase todos, se eu posso assim dizer, eram perfeitos. Todos eles tinham um montão de problemas, de defeitos. E Jesus os escolheu porque sabia que as qualidades de vida, a qualidade que eles possuíam em si, estava apenas adormecida pelo equívoco. Quando encontramos o caminho com esse potencial que você tem, meu irmão e irmã, Deus espera por você. Você pode fazer muito, fazer muita gente feliz. Perdoe-se e vamos caminhar juntos para minimizar o sofrimento de quem realmente, equivocadamente, às vezes cai no caminho do erro.
Quer comentar alguma coisa, Aloysio? Tá ligado? Eu fiquei pensando assim, na pergunta não fica muito claro se é uma dor de cabeça que eu já dei para outro no passado e eu não consigo conviver com isso, ou se eu continuo dando dor de cabeça. E aí eu quero livrar a pessoa da convivência com essa fragilidade minha. Aí eu me lembrei quando eu era pequeno, tinha uns 5 anos de idade, e aprontava em casa, quebrava um vaso da minha mãe, alguma coisa assim, e aí eu via que a coisa estava feia pro meu lado. Eu pegava um lençol, punha meu pijama, meus brinquedos que eu mais gostava, punha nas costas e falava que ia embora. Quando eu fazia isso, na verdade, o que eu queria? Eu queria mudar a disposição da minha mãe em relação a mim. Como eu sabia que, na verdade, ia rolar uma chinelada ou um castigo, eu queria que, na iminência de me perder, ela me pegasse no colo, né? Não vá, não me deixa, e chorasse por mim. Eu queria despertar nela piedade, compaixão. É uma estratégia que a gente depois fica adulto, mas continua fazendo mais ou menos isso, mas de maneira inconsciente, né? Isso na perspectiva de eu cometi um erro eu percebo que a pessoa ainda não superou o erro que eu cometi. Eu quero mudar a disposição emocional dela em relação a mim. Aí eu projeto nela com a ideia de um suicídio. Isso tudo, gente, é em nível inconsciente, é lógico. Ninguém faz isso premeditadamente. Inconscientemente, na verdade, eu quero que ele sinta, em vez de raiva de mim, mágoa por mim, que ele sinta pena de mim, né? Agora, tem a segunda possibilidade, então vou responder nas duas. Eu continuo dando dor de cabeça. Aí a porta estreita, porta larga, né? Eu posso procurar a porta estreita. A porta estreita é aquela do estou precisando de ajuda, não dou conta sozinho, preciso de ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda religiosa, ajuda afetiva. Porque eu não consigo parar de errar. E isso é muito natural. Tem a porta mais larga, que apesar de ser a mais dolorosa e a mais sofrida, é a mais fácil de... né? O Lacan dizia que é o único ato bem-sucedido que você pode realizar em relação aos seus aparentes problemas, porque os problemas são todos passageiros, seria o suicídio, né? Então é aquela solução mais imediata, instantânea, mas é a solução do miojo. Você mata a fome ali e depois você conta o problema. Se você quiser, resolve o problema da fome, mas fica com o do colesterol, da gastrite, parari, parará. É aquela solução para o momento, mas com danos a longo prazo, tanto para a vida eterna quanto para a vida social, que quando o desespero bate, a pessoa não calcula, não contabiliza. Aí é mais complicado. Em qualquer uma das situações, vale essa autocrítica. Um pouquinho de autocrítica e você se examina e fala, mas o que eu estou querendo com isso? Despertar a compaixão de alguém ou fugir de um problema? Ô Jorge, uma pergunta para você. Há uma tendência de tratar o suicídio e o suicida com padrões como se todos fossem para o vale dos suicidas. Eu gostaria que você nos falasse dos atenuantes que podem agir a favor destes irmãos. Bom, pela experiência que nós adquirimos, existe em todo o processo de lei, a gente falando de julgamento, na nossa lei, todo crime analisado, o crime é crime. A penalidade é que é diferenciada. Ela vai ser baseada nos atenuantes e agravantes. A questão do suicídio também, porque a justiça divina é muito mais perfeita do que a nossa justiça humana. E não é uma regra, não existe uma regra geral. Há situações e situações. O vale dos suicidas, geralmente, pelo que nós entendemos do que os irmãos passaram, ele é um berçário
vida ou neomorte. É um período, um local amparado. Não vamos pensar que lá é um inferno abandonado. É um local amparado pela divina providência, o qual muitas vezes o indivíduo necessita passar uma temporada, não especificamente numa região circunscrita, porque está na sua mente, naquilo que ele ainda carrega de culpa. E lá ele vai ficar um tempo da reflexão, como nós vemos na questão dos umbrais, um tempo de reflexão, um tempo de amadurecimento, porque, em parte, muitos continuam revoltados, com problemas agravados, com dores renovadas, a qual ele não sabe lidar, ele não compreende a situação. Nós tivemos aqui um caso dessa psicografia rapidamente, até foi surpresa para nós, desse irmão suicida, o qual ele teve a oportunidade de ser amparado, né, por um espírito sublime, segundo ele, a Mãe Maria. No entanto, assim que ele recobrou a consciência, ele se transformou, ele passou a ser um trabalhador, embora não descaracterizasse a sua necessidade. Como na obra, nós encontramos também muitos servidores da colônia que foram suicidas, que hoje estão trabalhando, redimindo-se, aprendendo, fortalecendo. Então, tanto a questão de estadia é muito relativa. Tem espírito suicida que ele não passa por esses vales. Depende muito do fator, depende muito dos acontecimentos da vida. E também não vamos negar, a misericórdia divina é muito maior do que nós imaginamos. Deus é amor. Obrigado. Aloísio, você que convive tanto com jovens, em sua visão, quais os motivos de tanta baixa autoestima entre os jovens? Bom, a questão do vazio existencial, né? O Zygmunt Bauman vai trabalhar muito com essa questão da sociedade líquida, da modernidade líquida, né? O imediatismo. Porque a vida é um processo artesanal. Numa sociedade em que tudo é muito industrializado, tudo é muito instantâneo, tudo muito rápido. Então, por exemplo, às vezes para você ganhar um perdão, você leva 20, 30 anos. Mas como é que você vai querer que um jovem espere 30, 20 anos para ganhar um perdão, se ele coloca um pocket, um lanche, no micro-ondas e em 5 minutos está esquentado e pronto para comer? Então é muito complicado você explicar para o jovem, ou convencê-lo, ou ele se dar conta de que os processos na vida são todos a longo prazo, se a ideia de sociedade que ele assimilou é de que tudo é muito relâmpago, né? Minha avó, para vir em Uberlândia, meu avô, para vir em Uberlândia, pegava uma estrada de terra na década de 50, 60 em Uberaba e levava 2 horas e meia, 3 horas para chegar em Uberlândia. Hoje eu levei 1 hora de carro para chegar em Uberlândia, né? Então, o fluxo de vida, de experiências da nossa sociedade é muito rápido, mas a dimensão psicossocial da existência se pauta na eternidade. Então bate o desespero. Desespero é quando você está acostumado a ter tudo pronto em 5 minutos e de repente você se depara com situações da vida que exigem 50 anos. Não vou esperar isso tudo. Essa é a razão do porquê a questão da ideia de autodestrutivo ou de autoextermínio é tão forte entre os jovens. Não só o suicídio propriamente dito, mas aí a questão do entorpecente, da droga entorpecente, da droga excitante, as experiências com tóxicos, a experiência com álcool, as experiências todas são anestésicas. São experiências de quem não quer esperar 50 anos para um problema conjugal dos pais se resolverem.
né? Então ele quer tudo muito rápido. E aí o suicídio entra dentro disso. Ainda dentro dessa linha, chegou uma pergunta aqui também, pedindo para você falar com relação também à questão do aumento do suicídio na faixa infantil. Como é que você avalia isso? Está envolvido também com questão familiar, processo educacional, pressão social? A precocidade, né? Você antecipa tudo, se puxou, a vida adulta foi puxada. Se antes ela chegava para um menino com 15 anos de idade, agora ela chega para um menino com 6 anos, você antecipa tudo. Você antecipa, olha só, você antecipa para o menino o uso do dinheiro. Então você tem um menino lá de 5, 6 anos de idade que já conta dinheiro, empresta dinheiro para o pai. O dinheiro que ele ganhou da tia no aniversário. Menino que tem poupança, menino que tem cofrinho, menino que tem muito dinheiro. Se antecipa a administração de dinheiro. Se antecipa o uso de eletroeletrônicos. Menino com 8 anos de idade que usa celular como se fosse um profissional da área de telecomunicação. Se antecipa para o menino a sexualidade, porque ao liberar a internet, ele tem acesso inclusive à sexualidade. Você bloqueia o site pornô, mas ele vê o clipe da Anitta. Então você antecipa a questão da sexualidade. E você antecipa a questão da violência. O menino tem lá um joystick na mão que tem o formato de uma metralhadora e ele sai matando gente. Ou seja, ele vai matar gente no Afeganistão dentro da sala dele. Antecipou a vida adulta, se antecipa também as angústias. Junto com a experiência tecnológica, a experiência financeira, a experiência afetivo-sexual do adulto, vem também a angústia, a aflição, o trauma, o recalque do adulto. Então ele passa a viver coisas que ele ia viver com 20 anos aos 8 anos de idade. E aí tem quadros clínicos, um amigo médico, psiquiatra lá de Belo Horizonte, nós estávamos com um projeto juntos, com a Árvore da Vida, e ele comentou comigo, falou: Luiz, eu tenho um paciente de 8 anos que já tentou suicídio 2 vezes. 8 anos de idade. Se antecipou a vida adulta. É complicado isso, você ter um pequeno homem, né? Um pequeno homem de 7 anos, um pequeno homem de 8 anos, aí você trouxe para a vida dele tudo que há na vida de um homem, inclusive a ideia de autoextermínio. Muito bem, para a gente encerrar, uma pergunta para vocês dois comentar rapidamente, em poucas palavras. Nós gostaria que você falasse sobre o uso do trabalho para esconder o vazio ou algo do tipo. Vazio existencial, aí a pessoa trabalha muito. Queria que vocês falassem isso. E, de certa forma, vai caminhando também para um extermínio da vida, né? Porque você vai se esgotando. Pode começar, Jorge. É um comportamento também que precisa ser meditado, precisa ser repensado. A fuga. O ser humano, a tendência dele é fugir. Nós fomos preparados para isso. Se temos uma dor de cabeça, automaticamente procuramos um analgésico. Nós não queremos. E quando uma criatura não está bem consigo, como disse toda a nossa temática, os nossos irmãos abordaram com muita propriedade, quando nós não estamos bem consigo, nosso eu não está bem com o mundo, com a vida, com a família, com Deus, enfim, está distanciado, desligado no seu mundo, a cobrança é muito grande. E para isso, muitas das vezes, né, a criatura busca essa fuga. O trabalho, os vícios de um modo geral, a inclusão, né, a reclusão dele da sociedade. Então nós precisamos colocar aquela regra dos nossos avós. Não precisa ir na faculdade, não. A faculdade você vai aprender muito mais, mas os nossos avós tinham uma sabedoria muito grande. Tudo ao extremo faz mal. Qualquer situação, se você se auto-averiguar que alguma coisa que você está fazendo com extremismo, com fanatismo, com apeguismo demasiado, é um problema sério. Procure ajuda,
né? Porque nós estamos encaminhando para um processo mais doloroso, quem sabe até o óbito. Eu olho com muita desconfiança um posicionamento pessoal, com uma certa ressalva, com essas ideias de desenvolvimento pessoal, de palestras e livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, o trabalho dos coaches. Eu tenho um pé atrás. Por quê? Porque se vende a ideia de que é possível qualquer um ter sucesso. E se vende, inclusive, a ideia de sucesso para o mundo contemporâneo, que é a ideia de sucesso profissional e econômico. E isso não é verdade, não tem lugar para todo mundo ao sol. Nem todo mundo vai ser empresário bem-sucedido, nem todo mundo vai ganhar mais de 5 salários mínimos, nem todo mundo vai conseguir terminar a existência com uma casa própria. Isso é mentira. Isso é mentira. A grande maioria de nós vai terminar a vida com aposentadoria ruim, morando de aluguel e possivelmente tendo sido dispensado pelo patrão. Essa é a vida real. Agora, quando você vende que existe uma possibilidade de você ler 2 ou 3 livros, assistir 40 vídeos, fazer não sei quantos cursos a não sei quantos R$1.000, e com base nisso, se você tiver autoestima e você acreditar em você mesmo, você vai conseguir, pronto. Aí você é uma pessoa programada, tem um chip psíquico ali que vai te dizer, trabalha 18 horas por dia, que você chega lá. E não vai chegar. Você vai se transformar num workaholic, num maníaco, num descompensado pelo trabalho profissional. Não vai ter sucesso, ou vai ter sucesso profissional e financeiro por um tempo e depois não vai ter mais, porque o mercado é flutuante, as crises econômicas vêm como um furacão e você perde o emprego amanhã. E aí, junto com isso, vem um vazio existencial. Então, muito dessa relação patológica com o trabalho profissional, Rubens, está em função disso, dessa ideia do ranking. Uma sociedade de ranking, uma sociedade você tem que estar em primeiro lugar para tudo, top of mind, né? Você tem que ser o primeiro no vestibular, você tem que ser o primeiro no cursinho, você tem que ser o primeiro no concurso, você tem que ser o primeiro tudo, né? E aí eu me lembro de uma letra daquela banda Los Hermanos, Marcelo Camelo, o vencedor, que ele fala no verso assim, olha lá quem vem do lado oposto e vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são covardes, são sãos e salvos de sofrer. Sãos e salvos de sofrer. Pessoas que não querem sofrer. E a vida é uma experiência de sofrimento, mas de sofrimento psicopedagógico, de sofrimento didático, de sofrimento que agrega valor. Enfim, se nós aplicarmos o critério dessas teorias do desenvolvimento pessoal à vida de Jesus, Jesus foi um fracassado. Ele não tinha onde cair morto, comia de favor na casa dos outros, só tinha amigo analfabeto e morreu que nem bandido, condenado à morte. A família dele se desagregou, os irmãos não gostavam dele e foi expulso de Nazaré. Não deixou um livro escrito. Era um palestrante de sucesso. Com certeza. Se a gente considerar o Monte da Galileia como um auditório, era um palestrante de sucesso. Acho que os vídeos teriam tido boas visualizações. Mas também o que esse homem sofreu de fake news não está no gibi. Não é assim? Chico Xavier foi um fracassado. Na perspectiva desse povo, E o Chico, gente, ele aposentou por invalidez, cego de um olho, pegou a malinha dele, foi para São Paulo, para Uberaba e trabalhou pelo Evangelho o resto da vida. Porque esse trabalho, sim, a gente tem que realizar ele até desmaiar. Porque aí não é em nome de uma causa pessoal, é em nome da causa humana. Gente, obrigado. E realmente é isso mesmo. A gente vai pedir para a Natália e o Diego cantarem. Natália, depois que vocês cantarem as 2 músicas, você vai fazer a prece final para nós, ao som de um violão de fundo. E eu queria que vocês falassem também do projeto Integrate rapidamente.
Pode vir todo mundo aqui que vai ser o momento final já, viu, gente? Nós gostaríamos de convidar todas as equipes que estão do lado de fora do auditório, o pessoal do Integrarte, o pessoal da Livraria Despertar, o pessoal da própria Rádio Fraternidade, o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras e até o próprio pessoal aqui do CDL. Gostaria que vocês estivessem aqui nesse momento para que nós possamos encerrar juntos. A primeira não está aqui. A primeira não está aqui, se for com vocês. Não, é a segunda. Mais uma vez, gostaria de convidar todos que estão do lado de fora. Daqui a alguns minutos nós retornaremos para as nossas tarefas aí de fora, vamos receber as pessoas que estarão saindo daqui. Mas nesse momento nós gostaríamos de todos conosco aqui dentro do auditório. Bom, então, primeiramente, nós agradecemos ao convite do Rubens e da Divina para que estivéssemos aqui nessa tarde, que eu confesso que foi fantástica. O ano passado eu não estava aqui por motivo de viagem, você também não, a gente estava viajando, né? E para nós foi um evento fantástico. Que bom que você disse que não vai deixar de fazer. E em nome do Núcleo Espírita de Artes e Espiritismo Integrarte, eu firmo com você a parceria de que nós estaremos aqui ajudando no que vocês precisarem sempre, sempre. O Núcleo Integrarte é uma instituição espírita exclusivamente voltada para cultura e arte, na qual hoje nós temos um espaço no bairro Luizotti e estamos trabalhando já há aproximadamente 3 anos para melhorar o espaço físico que nós recebemos tão gentilmente de pessoas que nos doaram esse espaço, e que vai ser uma casa do espírita em relação à cultura e à arte. E nós temos feito o possível para que as pessoas se sintam à vontade e para que, acima de tudo, nós comecemos efetivamente a enxergar na arte uma ferramenta de chegar até Deus. Isso está lá no livro Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Tem algumas interpretações que nós precisamos fazer que mostram que a arte é o caminho a Deus. Se Jesus adentrasse essas portas agora e a gente perguntasse para ele assim: Cristo, como que a gente faz para diminuir a angústia das pessoas? Como que a gente faz para que a gente deixe de trabalhar tanto pela matéria? Como que a gente faz para ajudar quem está passando por alguma dificuldade? Eu acho que o Cristo, a primeira coisa que ele faria seria abrir um grande sorriso. E ele diria o seguinte para a gente: vocês precisam, relembrando inclusive o Congresso Espírita de Uberlândia de 2019, vocês precisam ficar em paz. Vocês não precisam de mais nada além de ficarem em paz consigo mesmo, para que você consiga oferecer a sua paz a quem cruzar o seu caminho. Porque o que nos falta é paz. Eu sou professor na universidade aqui de Uberlândia e eu vejo quantos jovens estão sem paz. Quantos jovens estão tentando suicídio dentro da universidade. Quantos jovens estão chegando às vias de fato. Quantas pessoas. Esse ano nós tivemos uma experiência de uma pessoa do nosso círculo muito próximo tentar o suicídio. E foi algo muito triste, muito difícil de passar. Mas quem disse que seria fácil? E para encerrar esse momento, eu gostaria que todos vocês que estão presentes e vocês que estão conosco pela Web Rádio Fraternidade ouvissem a música que nós vamos cantar e imaginasse, através de gestos, você vai primeiro interiorizar essa música e vai mentalizar como você ofereceria paz a quem for necessário.
como você faria essa música a quem fosse necessário. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Vocês conseguiram imaginar como ofereceriam essa música para alguém? Então gostaríamos, eu e a Natália, que vocês se levantassem e pegassem a primeira pessoa que estiver do seu lado, para você oferecer a letra dessa música mais 2 vezes, né? De pé. Escolha alguém. Não precisa ser 2, pode ser 3, 4 pessoas juntas. Oferece toda a letra conforme a gente vai cantando. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Pela última vez, quem aprendeu canta com a gente e vamos oferecer essa música para todo o mundo, para todo o universo, com o melhor sentimento que todos nós temos nesse momento. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Obrigado a todos vocês, obrigado pela participação. Nós vamos cantar uma última música, que já é uma oração, e a Natália vai fazer a prece em seguida. É possível que a gente diminua as luzes?
Essa música ela já fica como o começo da nossa oração. Para quem me conhece sabe que normalmente nos eventos, independente de espíritas ou não, eu gosto muito de tocar músicas espíritas. Mas hoje, se eu conseguir chegar até o final dessa música, porque todas as vezes que a gente foi ensaiar eu não consegui. E aí vocês precisam ajudar, viu? Porque tem hora que falta a voz. Vocês precisam ajudar. Não teria música diferente para nós trazermos, pois todas as pessoas que por algum motivo, seja ele qual for, e não nos cabe julgar, nos cabe orar, são cuidados pela equipe espiritual de Maria. Presente em nossos corações e que na nossa pequenez sejamos capazes de entender o seu amor, de sentir a tua infinita misericórdia, que sempre faz com que estejamos cercados de luz. Possamos, Senhor, em nossos corações
corações, sentir o desejo do recomeço, ser tomados de ânimo, de boa vontade. E da nossa parte, que tenhamos a força de estender as mãos, apenas estender as mãos, para tocar aqueles que vêm do alto, nos reerguer, nos auxiliar nessa caminhada. Ah, Senhor, nesses momentos em que fica difícil para nós caminharmos, que possamos sentir a Tua bendita presença nos carregando nos braços, e assim que possamos nos sentir fortalecidos para seguir adiante e enxergar tamanha luz. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença nesse espaço, pela Tua presença em nossos corações, pela Tua presença através da presença das pessoas que nos cercam. Pedimos, Senhor, que continue sendo conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigado aos internautas. A música, ela toca os corações. E eu vou me permitir confessar algo a vocês que a gente sentiu agora, em todos os momentos, principalmente nas duas músicas que eles tocaram. A presença de espíritos que vieram socorrer uma infinidade de irmãos suicidas. Então, a nossa eterna gratidão a Jesus por permitir que a gente trabalhe com Ele. E como disse o Luísio, trabalhar para Jesus, como você lembrou do Chico, né? Esse a gente pode trabalhar muito. Vamos em paz, gente. Gratidão e ano que vem tem de novo, Setembro Amarelo, se Deus quiser, viu?